O filme O Dia Depois de Amanhã, lançado em 2004, mostra milhares de cidadãos que viviam nos Estados Unidos tentando cruzar a fronteira em direção ao México para escapar de uma catástrofe que atinge o país. Quase 20 anos depois, a situação que parecia ser possível apenas na ficção está se tornando realidade, e nem foi necessária uma catástrofe ambiental para fazer milhares de americanos cruzarem a fronteira em direção ao México. E o que é mais impressionante, muitos estão imigrando de maneira ilegal. Mas por que tantos americanos estão fugindo do país? Qual é a região mais afetada? E por que os mexicanos estão reclamando desse movimento? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre a fuga de americanos para o México. Geralmente, quando falamos de imigração e fronteira entre México e Estados Unidos, o mais normal é pensarmos em cidadãos, tanto mexicanos quanto de outras nações, tentando atravessar o rio que separa os dois países, procurando uma forma de pular os trechos com muro ou alguma outra maneira de entrar ilegalmente em território americano. Porém, nem sempre foi assim. Em 1821, ano em que o México se tornou independente, era mais comum cidadãos norte-americanos cruzarem a fronteira procurando terras mais baratas ou outras oportunidades comerciais, e nem sempre faziam a mudança de maneira legal. Anos mais tarde, quando o México aboliu a escravidão em 1829, algumas rotas foram estabelecidas em território americano e muitos escravos escaparam por elas, ajudando a aumentar o fluxo de chegada de imigrantes. Foram tantos imigrantes que no começo da década de 1840 existiam mais americanos do que mexicanos vivendo nos estados do norte do México. Lembrando que nessa época, o México possuía o dobro do tamanho atual e muitos estados que hoje fazem parte dos Estados Unidos, antes de 1848 pertenciam ao México. Com a guerra travada entre Estados Unidos e México entre os anos de 1846 e 1848, as fronteiras foram modificadas e os Estados Unidos anexaram 55% do território mexicano. Os estados da Califórnia, Utah e Nevada eram todos mexicanos, assim como parte dos territórios atuais de outros estados. Com as mudanças nas fronteiras e a descoberta de ouro em um rio californiano, o caminho percorrido pelos imigrantes se inverteu. Cerca de 300 mil pessoas se deslocaram para a Califórnia com a intenção de encontrar ouro ou fazer negócios relacionados com a mineração. Grande parte desse contingente de imigrantes eram americanos vindo de outros estados, porém também muitos mexicanos foram atraídos. Após esse período, o número de imigrantes que tentavam entrar nos Estados Unidos através da fronteira com o México só aumentou. A febre do ouro trouxe mais do que imigrantes, trouxe o desenvolvimento que permitiu a criação do estado da Califórnia em 1850 e também o surgimento de grandes empresas, como o banco Wells Fargo e a lendária marca de jeans Levi's. Para continuar crescendo, o estado contou com vantagens geográficas e investimentos em infraestrutura, principalmente em educação. Graças à sua posição geográfica, foi possível a construção de portos, que faziam a ligação dos Estados Unidos com a Ásia em menos tempo, e o fácil acesso às matérias-primas proporcionado pelo porto desenvolveu um forte setor industrial no seu entorno, principalmente de indústrias eletrônicas, aeroespaciais e militares. A inauguração da Universidade de Stanford em 1885 foi outro ponto importante para o desenvolvimento do estado. A universidade foi a mola propulsora do Vale do Silício, que permitiu a fundação de empresas como HP, Apple, Intel e muitas outras, transformando assim a Califórnia no estado mais rico dos Estados Unidos e com a maior concentração de bilionários do país. A Califórnia se tornou o motor para o crescimento dos Estados Unidos no século passado e passou a ser o símbolo do sonho americano, que promete a qualquer cidadão oportunidades e a possibilidade de ascensão social. Muitos imigrantes de diversas partes do mundo foram atraídos pelas oportunidades que eram oferecidas na América, entre eles muitos mexicanos, que se aproveitavam da proximidade e escapavam das severas crises econômicas enfrentadas por seu país.
Atualmente existem morando nos Estados Unidos cerca de 11 milhões de nativos mexicanos. E se considerarmos os descendentes desses imigrantes que nasceram em solo estadunidense, essa população ultrapassa os 36 milhões de habitantes, o que representa aproximadamente 11% da população norte-americana. Na Califórnia, pelos fatores que já foram mencionados, esse percentual é muito maior. No condado de Los Angeles, por exemplo, 35% da população é de mexicanos ou descendentes. São mais de 4 milhões de habitantes, o que torna Los Angeles a segunda maior cidade em número de mexicanos do mundo, só perdendo para a Cidade do México. Porém, nos últimos anos, tem ganhado força novamente a imigração de cidadãos norte-americanos para o México. Apesar de não existir um número oficial, estima-se que existam entre 1,5 milhão e 2 milhões de americanos morando em terras mexicanas, e grande parte deles se mudaram recentemente. Entre os imigrantes, existe um grupo de aposentados, que procuram um lugar com menor custo de vida, clima mais agradável, praias e um ritmo de vida mais tranquilo. Outra parte corresponde a cidadãos americanos com descendência mexicana, que se mudam ao México por laços culturais ou familiares. E a última parcela, que mais tem chamado a atenção e está crescendo a cada dia, é a de moradores da Califórnia, que decidem trocar o estado mais rico dos Estados Unidos pela região norte do México. Em seus 172 anos de história, a população da Califórnia cresceu até se tornar o estado mais populoso do país. Porém, na última década, o crescimento perdeu força, e nos últimos 2 anos a população encolheu pela primeira vez, fazendo com que em 2020 o estado perdesse uma cadeira no Congresso americano. Os motivos para o êxodo são vários, entre eles o alto custo de vida e o aumento da violência. Os imóveis na Califórnia estão entre os mais caros do país, com o preço médio de um imóvel ultrapassando os $800 mil, enquanto a média nacional é de pouco mais de 400 mil. Apenas 1/4 da população local possui capacidade financeira para adquirir um imóvel, e para os que precisam pagar aluguel, a situação não é muito diferente, já que os preços dos aluguéis na Califórnia estão entre os mais altos do país. O alto preço da moradia levou muitos moradores a viverem em situação precária e se tornou comum encontrar pessoas vivendo em carros, barracas e até mesmo nas galerias subterrâneas de cidades como Los Angeles. Atualmente, o estado concentra aproximadamente 25% da população de moradores de rua dos Estados Unidos, mesmo possuindo apenas 12% da população do país. Essa situação elevou os índices de criminalidade e passou a assustar muitos moradores. Morar na Califórnia também significa pagar mais impostos, pois o estado está entre os 10 com a maior carga tributária do país, o que faz com que muitas pessoas e empresas optem por se mudarem a estados que cobram menos impostos, como é o caso do Texas. Recentemente, empresas como Oracle e HP transferiram suas sedes para o estado, e a Apple está construindo instalações com capacidade para mais de 15 mil trabalhadores. Até o preço da gasolina tem contribuído para o atual cenário, pois na Califórnia o preço de 1 galão desse combustível custa aproximadamente $1,77 a mais do que a média americana. No equilíbrio entre moradores que chegam e que saem, o estado perdeu desde 2015 aproximadamente 600 mil habitantes, muitos deles para o México, como já dissemos. O grande aumento aconteceu nos últimos 2 anos, pois a crise sanitária que atingiu o mundo mudou a forma de trabalho em muitas empresas. Com a possibilidade de trabalhar remotamente, muitos trabalhadores que eram obrigados a morarem perto de suas empresas ganharam liberdade geográfica e ganharam também a possibilidade de morar em um lugar mais barato. E é justamente essa a principal vantagem do México. O custo de vida no México é muito menor do que nos Estados Unidos, principalmente para quem recebe o salário em dólares
e dentro dos padrões norte-americanos. Apenas como comparação, para alugar um apartamento de apenas um dormitório em uma das grandes cidades californianas, o inquilino precisa pagar em média $1.600. Já do outro lado da fronteira, com a metade desse valor, é possível alugar uma casa com 2 quartos, quintal e piscina comunitária. Tudo isso dentro de um condomínio fechado e com todos os custos incluídos. A proximidade com os Estados Unidos também é uma vantagem, pois até mesmo funcionários que trabalham de maneira presencial estão se mudando para cidades próximas à fronteira e cruzando todos os dias para trabalhar. Esse aumento pode ser notado nas longas filas que se formam diariamente no posto de fronteira que existe entre as cidades de San Diego, no lado americano, e Tijuana, no México. Diariamente, 200 mil pessoas cruzam a fronteira e passam até 2 horas na fila. O atendimento médico também é uma vantagem que os americanos levam em conta na escolha pelo México, pois os tratamentos são bem mais acessíveis. Mas como os cidadãos mexicanos estão reagindo a essa onda migratória? Será que esse movimento ajuda ou prejudica o país de alguma forma? Até o momento, esse movimento parece estar desagradando grande parte da população mexicana. A principal reclamação é referente ao aumento dos preços, principalmente de imóveis. Ao elevar a procura por imóveis e possuírem um poder aquisitivo maior, os imigrantes estão provocando um aumento no preço, tanto dos imóveis quanto dos serviços. Muitos estão comprando casas em áreas menos nobres e reformando. Com os novos moradores, essas regiões estão se transformando em bairros de classe média, e a população local está sendo obrigada a se mudar para áreas mais afastadas. Também existe a reclamação quanto ao pagamento de impostos, já que muitos desses cidadãos continuam recolhendo seus impostos nos Estados Unidos, onde recebem seus salários. Além do mais, muitos americanos estão morando de forma irregular no México, pois inicialmente se mudam com um visto temporário, porém após o seu término não conseguem a renovação. Quem diria que um dia veríamos americanos morando ilegalmente no México e mexicanos se queixando deles? Só falta agora o México propor a construção de um muro. E agora, como sempre, é a sua vez. Você acha que essa imigração será temporária ou cada vez mais cidadãos americanos vão se mudar para o México? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.